Olá, seja muito bem-vindo ao resumo da 39ª sessão ordinária do ano, que aconteceu nesta quarta-feira, dia 4 de dezembro, aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Está comigo aqui o jornalista Rodrigo Vieira, que também comentará a respeito dos projetos que foram discutidos e votados durante esta sessão. Mas antes, vamos conferir os números dos trabalhos dos vereadores durante a sessão ordinária. Confira aí comigo. Foram 3 pedidos de informação, 8 requerimentos, 9 moções, além das 73 indicações protocoladas. Tivemos também, antes da ordem do dia, uma solenidade e a leitura do relatório final em relação ao caso dos 317 mil, do desvio dos 317 mil. Na ordem do dia, tivemos 2 proposituras. Você pode conferir toda esta documentação diretamente no site do Legislativo, que é o jacareí.sp.leg.br. E também pode conferir por meio de vídeos no canal do YouTube da TV Câmara Jacareí. Bom, Rodrigo, tivemos então 2 projetos, mas antes disso tivemos uma solenidade e a leitura do relatório. Vamos iniciar pela leitura do relatório final, lembrando que o caso dos 317 mil aconteceu em setembro do ano passado, em setembro de 2018, ou seja, já faz mais de um ano. Ainda há em curso, né, a questão da apuração da Polícia Civil, uma questão externa, mas em fevereiro deste ano, o vereador Rodrigo Salomão colocou um requerimento para votação que foi aprovado e se instalou essa CPI para que 3 vereadores da casa averiguassem internamente a questão administrativa do que de fato aconteceu. O relatório chegou a que conclusão, Rodrigo? Então, aí essa comissão foi formada pelo presidente Paulinho dos Condutores, o relator Fernando da Ótica Original e o membro vereador Paulinho do Esporte. Eles chegaram a 2 conclusões, né? Segundo o relatório que a gente teve acesso ontem, né, na sessão da última quarta-feira, que foi no dia 4, é de que houve improbidade administrativa, segundo o relatório, que houve uma falha no setor de recursos humanos, porque houve a disponibilização do token, que é uma senha de acesso para que você tenha acesso à conta, a conta bancária da Câmara, para que você tenha acesso a essa conta junto ao banco, que nesse caso era o Banco Santander, e que essa conta era retida por apenas uma pessoa, que ficava responsável por essa senha de acesso, e a Câmara teria recebido uma ligação de alguém de fora, e aí sim teria se comprovado pela Polícia Civil de Jacareí que não se tratava de uma ação, de uma invasão do computador, e sim de uma ação de hacker, né, de uma ação externa, assim, de um golpe, né, que a pessoa que a Câmara teria sido vítima de um golpe, que a servidora teria passado essa senha, esse acesso de token, e aí, portanto, a comissão, essa CPI, ela analisou essas documentações e chegou-se à conclusão de que houve improbidade administrativa da presidente da Câmara, e aí encaminhou esse relatório final, que foi lido ontem pelo relator, Fernando da Ótica, encaminhou esse processo para as 2 secretarias do Ministério Público, a civil e a criminal. Então, esse relatório, agora, a partir dessa semana ou da semana que vem, ele já vai estar nas mãos do Ministério Público daqui da Vara da Fazenda Pública do município. E a partir daí, o Ministério Público vai ver se acata ou não, né, esse pedido, porque ele já está sob investigação do Ministério Público. Só uma investigação a mais, né? Antes mesmo da instalação da CPI, já existia no Ministério Público essa investigação em ocorrência. Exato, porque... É só mais uma coisa para anexar. Exato, porque a partir do momento que houve a denúncia da própria Câmara, porque a Câmara fez um boletim de ocorrência, isso gerou um inquérito civil na polícia. O Ministério Público também tomou ciência foi notificado dessa notificação e estava acompanhando o caso. É mais vamos dizer assim, é mais um complemento, né? Complemento, é mais uma informação que o Ministério Público vai ter para acrescentar nesse processo. A síntese do relatório, então, foi baseado na questão de que a servidora estava em desvio de função, né? A servidora que teria repassado as informações que não poderia para os criminosos,
e ela estava em desvio de função e o setor de RH teria que ter visto isso, e como a Lucimar Ponciano, que era presidente, é a maior responsável administrativamente da casa, ela então é a responsável também pela omissão, ela quem teria que ter visto essa questão e acaba então recaindo sobre a superioridade maior, que é o da Lucimar. Isso consta tanto na justificativa do documento quanto na conclusão do parecer que foi lido pelo vereador Fernando ontem na tribuna da Câmara. Perfeito. Para ficar um pouco mais claro essa questão, nós falamos com os dois elementos mais importantes desse caso, que é a ex-presidente da casa, a vereadora Lucimar Ponciano, e com o relator da CPI, o vereador Fernando da Ótica Original. Vamos primeiramente ouvir a vereadora Lucimar Ponciano sobre essa questão. O objetivo do relatório final, o conclusivo desse processo, é mais político do que... porque está evidente já o esclarecimento que é um crime, foi reconhecido até pelo Tribunal de Contas como fraude no sistema bancário do Santo André. Então, e foi comprovado que não teve assim, nenhuma influência dos servidores da casa. E eles apontaram coisas que eles desconsideraram a portaria número 11 de 1990, no qual a servidora que prestava serviço no RH, não na tesouraria, há 29 anos. Quer dizer, então não é uma coisa de agora. E essa questão dessa transferência desses valores que aconteceu foi agora, né? Então, assim, já está sendo investigado, já aconteceu isso em várias contas públicas, no mesmo período de 26 de setembro a 5 de agosto, aconteceu esse fato em várias cidades, né, em Lençóis Paulistas, Ribeirão Preto, inclusive esses documentos eu entreguei para a oitiva da comissão. E ficou bem clara que quem só paga qualquer valor nessa casa é a tesoureira junto com a presidente. Não é a funcionária da portaria 11 de 1990 que faz transferência. Inclusive, pode rastrear aí, nesses 29 anos, não houve nenhuma transferência realizada por essa servidora. Então, há um equívoco muito grande. Então, é notório que isso é um conchavo mesmo político. Por isso que se tratou de um golpe, né? Porque houve uma ligação externa de alguém que se passou por funcionário do banco, a funcionária recebeu essa ligação e acreditou que se tratava-se de alguém do banco e por isso passou o token e aí ela caiu, ela foi vítima, né, ela foi vítima de um estelionato, na verdade. E aí nós ouvimos também o vereador Fernando da Ótica Original, que é o relator dessa questão. Ele sustenta uma tese diferente da ex-presidente Lucimar Ponciano, principalmente pelo fato de que ele alega que a CPI não tem o intuito de entrar nessa questão de quem foi, etc. É mais para ver os responsáveis administrativos, o sistema organizacional aqui da Casa Legislativa. Vamos ouvi-lo. Na verdade, a tese que a ex-presidente defende, ela está com uma defesa distorcida. Por que está distorcida? Porque, na verdade, a nossa função aqui é fazer um processo de investigação administrativo. E chegamos na conclusão que ela, como presidente, ela não teve o cuidado de analisar o desvio de função da pessoa que trabalhava no Recursos Humanos. Então, se ela tivesse tido esse cuidado, naturalmente, esses R$317 mil, é muito provável que não teria acontecido isso. Então, perceba o seguinte, que a presidente da casa, ela trabalha de que forma? É como se fosse um cartão de crédito. Ela tem um cartão de crédito na mão. Se ela dá o cartão de crédito para outras pessoas gastarem, vamos imaginar assim, né? Entendeu? A responsabilidade é dela, é ela que é a maior responsável na Câmara. Nós fizemos um trabalho minucioso, foram muitas pessoas que foram investigadas, que participaram da oitivas, as perguntas foram profundas e a gente percebeu que a presidente sempre ela ficava se esquivando e levando a conversa para um outro lado. Isso está registrado em todo o inquérito que nós fizemos. Agora nós vamos tomar as seguintes medidas. Nós vamos pegar toda essa investigação e protocolar no Ministério Público. O Ministério Público vai avaliar se realmente é viável ou não enviar para o Judiciário e, naturalmente, se desfechar esse processo e ir para o Judiciário, vai virar um processo
e ela terá que responder por improbidade administrativa. Você vê aí que claramente que existem dois pontos de vista completamente distintos. Um que o vereador Fernando colocou e que realmente está nítido no processo é que a investigação, quer dizer, o trabalho da comissão foi no sentido administrativo. A condução do trabalho da comissão foi no sentido administrativo. Eu acho que é aí que está as duas visões, as duas faces, os dois lados da mesma moeda. Perfeito. É só lembrando que a CPI ela não tem caráter sancionatório, não tem caráter de penalizar. Ela simplesmente faz a investigação, junta todo o resultado e transfere isso para o órgão mais responsável, que seria o Ministério Público, para que ele faça a investigação civil e criminal, baseado na tese de improbidade administrativa que a comissão formou, e o judiciário tome as suas devidas providências. É claro que o promotor pode expandir essa investigação e deve expandir, mas a função da Câmara não é penalizar a vereadores, sim fazer a investigação. É claro que a penalização pode acontecer por meio de outros instrumentos, mas a CPI, de fato, faz um trabalho investigativo e transfere isso para o Ministério Público. Exato. Esse, então, foi a leitura do relatório final do caso dos 317 mil. E só para lembrar que a íntegra da leitura desse processo, desse relatório, está disponível no site da TV Câmara, está disponível nos canais da TV Câmara, no YouTube, na internet, porque isso é público e todos os cidadãos têm acesso, que têm acesso à internet, podem lá ouvir, ver, conferir na íntegra todo o relatório que ele leu na íntegra, página por página, tudo que foi descrito, tudo que foi constatado no relatório. Perfeito. Então, passando agora para a questão da ordem do dia. Tivemos dois projetos, né, Rodrigo? Um veto do prefeito Isaías Jade Santana a um projeto que foi aprovado aqui na Câmara há alguns meses. Também tivemos a questão da lei orçamentária anual. Vamos começar pelo veto. O veto foi em relação a um cargo que tentou se criar aqui na Câmara. É isso que seria o controlador interno. Isso, era um projeto da mesa diretora. Esse projeto foi aprovado no dia 16 na sessão do dia 16 de outubro. Ele pretendia criar a controladoria interna. Era um cargo de controlador interno, era uma vaga. Essa vaga seria preenchida por concurso público. Que seria uma vaga do qual o Tribunal de Contas tem atestado para que a Câmara crie. É bom você ressaltar isso, né? Exatamente. E essa vaga seria preenchida, como você falou, por concurso público. O valor seria em torno aí de um pouco mais de R$ 5.600. E a justificativa do prefeito para vetar é que haveria uma incompatibilidade de cargos entre entes do mesmo ente, entre cargos do mesmo ente federativo, do mesmo ente federativo. O que significa isso? Entre cargos da Prefeitura e da Câmara. Porque existe um cargo semelhante na Prefeitura, existiria um cargo semelhante na Prefeitura e a Câmara estaria criando um cargo semelhante na Câmara com uma diferença salarial. Essa seria a justificativa do prefeito para fazer a sua justificativa de veto total. Ele entendeu que a remuneração era muito alta comparado com a remuneração que tem um cargo equivalente na prefeitura. É um cargo equivalente, não é um cargo igual, não é a mesma nomenclatura, é um cargo que em si, na prática, ele é diferente. Se você olhar a atribuição do cargo que a mesa diretora da Câmara havia proposto, ele é diferente. As atribuições são diferentes. Só que o prefeito ele fez uma analogia, uma comparação com certas atribuições que haviam semelhanças no cargo existente da prefeitura. E qual foi o resultado? O que os vereadores entenderam desse projeto? Manter o veto? Então, os vereadores, por 7 votos a 5, eles mantiveram o veto. 8 votos a 5? 8 votos, desculpa. Por 8 votos a 5, eles mantiveram o veto. Ou seja, derrubaram essa lei. Mantiveram o veto. Mantiveram o veto. Então a lei deixa de existir até... Mantiveram o veto e derrubaram a lei. Essa lei deixou de existir. Muito provavelmente o que deverá acontecer agora, se caso a mesa assim entender,
a necessidade de rever esse escopo da controladoria interna e reaver esse texto e adequar, então, assim, eu acredito, a necessidade do executivo, ou seja, da prefeitura, para que não aconteça mais esse tipo de situação de vedação de um projeto aqui do Legislativo. Perfeito. Então o veto foi mantido e provavelmente no ano que vem teremos a volta desse projeto para que se crie esse cargo aqui no Legislativo Municipal. Passando agora para a Lei Orçamentária Anual, primeira votação, teremos duas. A primeira foi nesta quarta-feira, dia 4, a próxima será na próxima semana, na próxima quarta-feira. Rodrigo, qual que é o orçamento para Jacareí 2020? E também temos aí uma questão das emendas impositivas que os vereadores já estão começando a protocolar, né? Não temos todas ainda, mas 6 ou 7 vereadores já começaram a colocar as suas emendas impositivas, que é a sua cota do orçamento em que agora o vereador tem direito para destinar a um local. Né? Então, como que ficou o orçamento da nossa cidade para o ano que vem? Então, o orçamento que o prefeito está estimando uma receita aí de 1.281 milhões. Essa é uma receita global que está dividida da seguinte forma: 1.034 bilhões para administração direta. O que significa administração direta? Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Infraestrutura, Mobilidade, Esportes, todas as secretarias, inclusive Câmara Municipal faz parte não faz parte da administração direta, mas recebe recursos da administração direta. Para a Câmara, 25,8 milhões para as despesas aqui do Legislativo Municipal. E o restante, administração direta, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Fundação Cultural, IPMJ, Instituto de Previdência do município, que paga os servidores inativos, pensionistas, enfim. Esses recursos para administração direta estão aí por volta da ordem de 247 milhões. Tá? Então, essa é o orçamento, a estimativa de receita e também de despesa, porque no fundo aí existe um balanceamento, uma conta de soma zero, né? Perfeito. A despesa tem que ser igual, a receita tem que ser igual à despesa. E o que você falou em relação às emendas, muitos dos vereadores, né, tanto aí da oposição quanto da base, eles fizeram várias críticas em relação às emendas impositivas já do ano passado, que foi quando essa medida surgiu, uma iniciativa dos vereadores Luiz Flávio e Rodrigo Salomão, que propuseram a inclusão das emendas impositivas aqui em Jacareí. Elas já começaram a valer a partir do ano passado, elas já foram incluídas na Lei Orçamentária Anual a partir já do ano passado para valer para esse ano. Então já muitos vereadores já iniciaram assim, os seus apontamentos dessas iniciativas, de execução dessas iniciativas para esse ano. E aí houve já muita discussão no plenário ontem a respeito disso. Muitos vereadores da base, inclusive, já manifestaram aí assim, o seu desejo para o prefeito, já mandando o seu recado para o prefeito de cobrança dessa iniciativa, das suas indicações do ano passado já, inclusive, né? Agora já vem essas indicações, essas emendas impositivas já para o ano que vem. O que você falou, ontem já 7 vereadores já manifestaram suas indicações, suas emendas. Na próxima semana, que vai haver a segunda discussão da lei orçamentária, os demais vereadores também vão apresentar as suas emendas. Vamos ver como é que vai ficar isso para 2020, né? Perfeito. Porque essas emendas, elas não vão dizer assim que elas têm um prazo de validade. Isso é o executivo quem tem o manejo do orçamento. Até porque na lei de responsabilidade fiscal existe aquele percentual de 20% de manejo.
Isso eu não sou muito, não sou completamente esclarecido em relação à lei de responsabilidade fiscal, mas eu acredito que esse 20% de manejo orçamentário que o prefeito ele pode ter no recurso orçamentário, ele pode também fazer uso dessas emendas impositivas dos vereadores, porque esses recursos, na verdade, nada mais são do que os recursos da administração direta, né? É o dinheiro que a população, dos impostos que a população paga, que vai para o caixa da prefeitura e que o prefeito tem aí desse total 20% que ele pode fazer um manejo para áreas de onde ele bem entender. Esse valor ele pode ser manejado, remanejado da forma que ele bem entender. Então espera-se que até aí o fim do mandato, né, o prefeito ele consiga dar conta dessas demandas que os vereadores apresentaram para ele de 2019, de 2018, do ano passado, e agora desse ano de 2019. Perfeito. Então, o projeto foi aprovado em primeira discussão e deve voltar na semana que vem para ser discutido também as emendas impositivas. Além disso, tivemos uma sessão solene que foi em relação ao comércio nota 10, onde os vereadores indicaram estabelecimentos com mais de 15 anos aqui na cidade para que se recebam uma homenagem, um diploma de mérito em relação ao comércio nota 10 de autoria do vereador Fernando da Ótica Original. Este, então, foi o resumo da 39ª sessão ordinária do ano. Esperamos que você tenha gostado. Continue aí com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.